Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Graça e paz, parte do Senhor. Adorador, aí no nome do Senhor, no nome do meu Senhor, vou trazer uma palavra para você, adorador, uma palavra de sabedoria, né? Uma palavra, adorador, de clareamento, né? Porque às vezes, adorador, a Bíblia diz assim, ó, o homem erra por falta de sabedoria, o homem erra por falta de conhecimento. Adorador, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma pergunta que tem dentro de muita gente. Será? Eu pequei a vida inteira, 40 e poucos anos pecando, será que eu tenho perdão? Adorador, uma pessoa, né? Uma meia parente minha, até uns dias atrás, ela questionou. Ela questionou não, né? Ela não sabe, né? Ela perguntou para mim acerca disso, né? Adorador, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, e estão da glória de Deus. A salvação não é pelas obras, a salvação não é para aquele que é mais santo, para aquele que é menos santo. A salvação não é para aquele que pecou mais, pecou menos, aquele que pecou maior, pecou menor. A salvação é para todos, adorador. Porque vai dizer assim, ó, todos pecaram e restituídos estão na glória de Deus. Adorador, quem que é o seu herói, adorador? Quem é o nosso herói? O presidente? Tiradentes? Antigamente tinha, né? Tiradentes? Não, adorador. O nosso herói é o Senhor Jesus, adorador. O nosso herói é o Senhor Jesus. Adorador, porque todos pecaram, ó, antigamente, um tempo atrás, né, eu andava no mundão, as pessoas, adorador, tipo assim, eu via as pessoas que não usam droga discriminar a pessoa que usa droga, ó, mas ele tá no meu barco, bebendo, prostituindo, adorador. O mesmo mal que está sobre aquela pessoa que está no mundo das drogas, está sobre a vida dele, adorador. Adorador. Mesma coisa. Você viu falar do balaio de gato? Ele está naquele balaio também, adorador. Mas por quê? Não sabe, adorador. Falta de sabedoria. Mas, adorador, aquele que está nas trevas não tem parte com Deus, está sem Deus, adorador. E como, adorador, ele vai querer? Ele acha que ele está salvo porque ele não usa droga, porque ele não matou, porque ele não roubou? Não, adorador. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, para todos. Para todos, adorador. A pessoa, eu não acredito em Deus. Beleza, adorador, mas você foi beneficiado por Jesus. Você que tem outra fé, você que não sei, né, culto a outros deuses, você foi beneficiado por Jesus, adorador. Antigamente, na antiga lei de Moisés, quem matava morria, adorador. Quem transgredia a lei era penalizado máximo. Ó, para você ver, hoje, pela remissão do Senhor Jesus, adorador, pelo Senhor Jesus, todos é beneficiado. Você viu quem matasse morto? Olha aí, adorador, quem matou hoje? Quem matou ontem? Feminicídio está acontecendo demais. Você está vendo morrer? Não, adorador. Isso é benefício do Senhor Jesus Cristo, adorador. Isso é benefício de Deus. Você está livre por causa de Jesus, adorador. Você tem direito hoje a julgamento por causa do Senhor Jesus. Não é por causa de A, de B, de C. É o Senhor Jesus, adorador. Até quem cultua outros deuses, adorador, é beneficiado ao Senhor Jesus. A mulher adúltera antigamente era apedrejada até a morte. Hoje ela pode morrer também, né? Por causa que, tipo assim, né? A Bíblia diz que quem brinca com o pecado é louco. Aquele que brinca com o pecado é louco, adorador. E nós temos um adversário.
Nós temos um acusador. Nós temos aquele adorador que está todo dia rugindo sobre o leão, procurando a quem possa tragar e matar. Você entendeu? Mas, adorador, hoje você é perdoado. Senhor, me perdoa. Receba a graça do Senhor Jesus Cristo. Adorador, a palavra do Senhor está em Romanos 5:23, mas eu vou ler do 21. Escuta, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua graça, da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Adorador, você pecou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, é a mesma coisa, adorador. Eu matei, eu roubei, eu tô falando mal do irmão, eu tô levando a ruína na vida do irmão, eu tô praticando a mentira, é a mesma coisa, adorador. Mesma coisa, adorador. Se Jesus voltar para essa pessoa agora, aquele que matou, se ele não confessou Jesus, é condenação. Se Jesus voltar para aquele que está na mentira, é condenação, adorador. Se Jesus voltar para aquele que roubou, é condenação. Se Jesus voltou para aquele que está na promiscuidade do pecado, condenação, adorador. Seus pecados não é perdoado conforme tanto de ano. Eu pequei 50 anos, eu pequei 60 anos, eu pequei 30 anos, eu pequei 20 anos, adorador. É perdoado na hora, adorador. Confessou Jesus como o Senhor e Salvador do seu coração. Já é perdoado na hora, adorador. Entendeu? Você só tem que manter a aliança. Você tem que perseverar na fé. Você tem que perseverar na doutrina, adorador. Adorador, eu erro também, adorador. Mas, Senhor, eu não quero errar. Senhor, me fortalece. Senhor, me abençoa. Adorador, você tem um herói, adorador, que está todos os dias. A Bíblia diz assim, ó. Jesus disse, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo aquele, pois, que se ajoelhar, clamar misericórdia, a misericórdia descerá sobre ele, adorador. Todos. E quem perdoa pecado? É o santo A? É a entidade B? É o Senhor Jesus, adorador. Quem perdoa pecado é o Senhor Jesus, adorador. O mal não tem poder sobre o mal. Eu vi um relato uma vez no TikTok, uma feiticeira, né? Aí estava comentando lá, eu gosto de ver essas coisas, adorador. Eu tô na fé, então eu procuro aprender, entendeu? Tipo assim, quando eu sempre procuro estar, tipo, me frutando assim pra me aprender. Aí ele falou, né, tipo assim, lá, ele falou lá, né, o outro falando pra ele lá, mas se um espírito tal faz uma feitiçaria pra tal pessoa, o outro espírito tem poder de quebrar? Ele falou, não, Deus, ninguém quebra. Quem quebra? O Senhor Jesus, adorador. Só Ele. Só Ele, adorador. Só Ele é quem perdoa o pecado. Adorador, quando eu pecava no mundo, eu tinha um espírito que me conduzia às coisas erradas. Trabalhava na minha vida.
É ele que estava encarregado de fazer eu cair. É ele que era encarregado de jogar seta no meu caminho. Até hoje, adorador. Ele ronda ainda. Eu sei que ele ronda. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o espírito a ser expulso, ele vai, vaga por aí. Ele não encontrou casa, ele volta para ver se a casa está vazia. Então ele vai direto e reto e tá rondando. Mas o que faz eu resistir, eu permanecer de pé, é a presença do Senhor Jesus, adorador. É a presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Que vem e volta. Adorador. Não dê ouvido, adorador, a pessoas muitas das vezes que te falam: você não tem perdão. O que você fez foi grave demais. O que você fez foi errado demais, adorador. Não existe, adorador. Tudo o que você fez foi pago no madeiro lá na cruz. Jesus se fez maldição em seu lugar. Através de Jesus você é perdoado. Através de Jesus você é beneficiado. Eu não creio em Jesus, mas você está sendo beneficiado, adorador. Antigamente, matou, morreu. Foi pego em adultério, apedrejado até a morte. Hoje também, hoje não, adorador. Hoje se alguém pegar uma mulher no adultério, se alguém matou ela, vai ser julgado. Não tem poder, não tem o direito de tirar a vida de ninguém, adorador. Quem tira a vida é o Senhor Jesus. Quem tira a vida é Deus, adorador. Adorador, para todas as pessoas que morrem, todas as pessoas que vai descer a sepultura, não é assim não, adorador. O diabo vai chegar lá e vai matar, não. Ele vai pedir permissão a Deus. Entendeu? Não é assim não, adorador. Porque se fosse pela vontade dele, nós estávamos mortos. A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos vivos. Ó, não fique enganado, adorador, com outras coisas por aí não. Herói é o Senhor Jesus. Rei é o Senhor Jesus, adorador. Quem perdoa o pecado? O Senhor Jesus, adorador. Adorador, você que tá um problema aí, problema grave, eu conheço alguém que pode te ajudar, adorador. Não sei, talvez aos vícios das drogas, o vício da prostituição, né? Que tem pessoas que se suja, depois fica com vergonha de voltar para a sociedade. Jesus te purifica, adorador. Jesus te dá graça. Jesus te devolve para a sociedade. A Bíblia fala acerca de Naamã. Quem ouviu falar de Naamã? Eu creio que 90% da população já ouviu, né? Até na escola, eu lembro que tinha os álbuns, né? Até na escola tinha os álbuns de gibi e tal. Naamã, a qual aquela menina que estava na casa dele foi raptada da casa dela, da família dela, e foi morar com ele. Só que ela via, adorador, que aquele homem tinha algo estranho com ele. Aquele homem, ele se vestia de poderoso, né? Forte. Ele tinha posições grandes no exército, Naamã. Só que toda vez, adorador, que ia lavar a roupa dele, tinha mancha de sangue. Ela viu que tinha algo errado com aquele homem. Agora ela chegou na sua serva, na sua patroa, falou para ela, né? Eu conheço alguém que pode ajudar meu senhor. Eliseu, se não me fala a memória. Entendeu? E hoje, eu conheço alguém que pode te ajudar. Se você for enganado pelas trevas, se você se encontra nos vícios das drogas, no vício da prostituição, se perdeu sem serviço, sem dignidade, Jesus restaura, adorador, sua vida. Jesus tem poder de restaurar, adorador, sua história. O Senhor Jesus, o verdadeiro herói, adorador. Meu herói é o Lula? Bolsonaro? Não, adorador. Seu herói é o Senhor Jesus. Você tem hoje, adorador, a misericórdia por Ele.
Jesus se fez maldito, adorador, em seu lugar, em meu lugar. Adorador, se não fosse Jesus, eu estava morto, adorador. Morto faz tempo, ó. Morto. Mas Jesus é bom, adorador. Jesus é galardoador, adorador. Por quê? Eu sempre tive fé em Deus, adorador. A pessoa via eu lá na bagunça, lá que eu era na bagunça, adorador. Total. Quem me conheceu sabe. Mas eu sempre fui temente a Deus. Sempre fui do bem, adorador. Do bem. Eu fui do bem mesmo, eu era do bem, adorador. Nunca fiz malvadeza com ninguém. Eu via assim, tipo, os colegas meus brigando, meus parentes, assim, ó. Eu não entrava não, adorador. Eu tinha dó daquela pessoa. E Jesus estava aqui, ó. Você entendeu? Adorador, Jesus sempre interveio por mim, adorador. Jesus. Toda a arapuca que foi armada contra eu, Jesus interveio e falou pra mim. Passou um tempo e ele começou a falar comigo, adorador. Ó. Adorador. Gálatas 3 diz assim, ó. Gálatas 3. O insensato Gálatas. Quem vos vacinou para não obedecerdes à verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-os maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Adorador, olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Adorador, todo pecador, adorador, seja ele que matou, roubou, prostituiu, adulterou, se arrepender, confessar o Senhor Jesus, será perdoado. Quem perdoa pecado é Jesus, adorador. Quem perdoa pecado é Deus. Tal religião não tem poder de perdoar pecado. Tal espírito não tem poder de perdoar pecado, adorador. Quem perdoa pecado é Deus, adorador. Quem perdoa pecado é o Senhor Jesus, adorador. Adorador, todo aquele, adorador, que confessou ao Senhor Jesus Cristo,
Todos aqueles que se arrepender, todos aqueles, adorador, que buscar a redenção, a misericórdia, encontrará, adorador. Porque Jesus é misericórdia, Jesus é amor. Adorador, as pessoas têm o negócio de julgar. Não julga, adorador. Não julga, adorador. Muitas vezes você está vendo aquela pessoa caída, você está vendo aquela pessoa oprimida pelo mal. Olha para você, olha as suas obras. E você, está salvo? E você, adorador? Se Jesus voltar para você agora, e aí? É salvação ou condenação? A Bíblia diz assim, ó, não julgueis, para que não será julgado. Adorador, eu vi muitos crentes, adorador, que dizia ser crente antigamente, falar mal de mim. Crente, hein? Adorador, e eu na batalha travada, adorador, contra o diabo. Eu via, adorador, o diabo em casa. Eu via as coisas ruins, adorador. Adorador, eu passei cada experiência espiritual. Eu via, Deus também via, adorador. Adorador, um crente, adorador. Uma pessoa que não conhece a Deus, beleza. Mas um crente, adorador. Adorador, olha para você ver, adorador, o nível desse crente. Esse crente, o nível dele. Adorador, inferno, adorador. Tá lá na igreja, lá à toa. Vai pro inferno. Vai, adorador, tem que ir. Seja ele quem for, seja eu também. Eu também, adorador, tem que ir também. Todo dia, adorador, Jesus está lá, ó. Todo dia Jesus está ali, adorador. Todo dia, adorador. Todo dia está lá na igreja aprendendo. Todo dia, adorador, está na igreja, adorador. Todo dia. E está lá. Está lá, adorador. O mandamento é ex-orar, né? Tipo assim. Ele vai dizer assim, ó. Se alegrais com os que choram, se alegrais com os que sorriam, e chorais com os que choram. Mas amém, adorador. Se é uma pessoa sendo judiada pelo diabo, adorador. Adorador, pelo amor de Deus, adorador. Um crente desse nível, eu peço para de novo, Senhor, não me deixa ser uma maior referência. Não deixa eu levar, adorador. Tipo assim, é que eu, graças a Deus, eu sempre tive fé em Deus, eu sempre... Mas tipo assim, se é uma pessoa que não conhece as coisas de Deus, você abala, adorador. Porque vê aquelas pessoas fazendo isso aí, o crente da igreja fazendo isso daí, tem pessoas que não voltam mais na igreja por causa disso aí. Tem pessoas que não voltam mais, adorador. Adorador, pastor, adorador, pessoas que diz pastor, você ia lá da casa dele e ia falar mal de mim lá na minha família. Adorador, pelo amor de Deus, adorador. Mas, aí eu vou dizer assim, ó, tudo que o homem plantar, sem parar. Eu creio que se não pagou, tá pagando. Se não tá pagando, vai pagar, adorador. Porque, adorador, a Bíblia diz que tudo aquilo que eu falar, eu darei conta. Entendeu? Uma pessoa que não conhece a verdade, beleza, né? Jesus vê ele como criatura, né? Como é que é? Essas pessoas, Jesus vê ele como pessoa que não conhece, né? Não conhece a verdade. Jesus é outra coisa, mas adorador, pessoa que conhece, adorador. Um crente, uma pessoa que se diz de altar, adorador, não saber que a nossa luta não é contra a carne, adorador. Adorador, o mundo das drogas, adorador, é o mundo mais contato que você tem com o espírito ruim, com o diabo. Adorador, ali o ser humano é derrotado, adorador. Ali acaba o orgulho. Se você tem, você vai perder. Se você tem casa, você vai perder casa. Se você tem família, você vai perder família, adorador. Se você tem nome, vai perder nome. Adorador, o mundo das drogas, adorador. Não brinca com isso aí, não. Ali, adorador, o diabo tá ao vivo e a cores. Para matar. Porque foi para isso que ele veio, adorador. Matar, roubar e destruir. Ali o ser humano está condenado, adorador. Adorador, como uma pessoa, adorador, que
que se diz de altar, não ter essa visão, doutor. Doutor, e o seu irmão Johnny? Que pague cada centavo que deve. Para mim, não. Porque é mais assim, ó, tudo que eu vejo tipo assim, tem pessoas que eu gosto, que eles estão fora do caminho, eu me olho na foto, eu me compadeço. Eu, tipo assim, não tá melhor, não tá bom pra mim, né? Falta muita coisa. Mas, doutor, tá melhor do que tava. Doutor, eu olho essas pessoas que é colega meu, que eu vejo que tá sofrendo, eu fico triste, doutor. Como com uma pessoa, doutor, que se diz que é crente. Doutor, pé na máxima pra ele. Da lei de Deus. Sem misericórdia. Lógico, misericórdia, né? Jesus prega misericórdia. Mas tem que pagar, doutor. Davi pagou, ué. Davi, em vez de ir pra guerra, Davi ficou em casa à toa. Ó, doutor, vai pra igreja, doutor. Fica aí em casa assistindo televisão. Fica em casa aí atrás de celular. Doutor, o celular enfraquece a gente. O celular leva a gente para outros caminhos. Quando você vê, você tá vendo coisas que você não é para você ver. E a Bíblia diz assim, ó. Se os nossos olhos forem mal, o nosso corpo será trevas. Doutor, tenha misericórdia. Ó, porque, doutor, Efésios 2 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Doutor, não é porque você está lá no altar, você é melhor que aquela pessoa que está caído lá, doutor. Você é a mesma coisa, doutor. Você é pecador, vem mais que ele ainda. Doutor, uma pessoa que está na igreja. A conversa foi para o outro lado. Eu falei o quê? Glória ao Senhor Jesus, doutor. Doutor, pelo amor de Deus. Não é porque hoje eu estou na igreja, graças a Deus. Mesmo fraco, com pouca força, estou na fé. Não é porque eu estou aqui, doutor, eu sou melhor do que aquela pessoa que está bebendo. Aquelas pessoas que estavam na igreja que caiu a mesma coisa, doutor. Amanhã eu posso cair também. Doutor, não traga maldição para sua vida. Você faz essas coisas aí, a pessoa vem da sua casa, sofre. Ou você mesmo sofre a consequência, doutor. Doutor, a Bíblia fala acerca de Acã, se não me fala a memória, que ele foi para guerra com Josué, e Deus tinha dado a ordem, ó, não traz nada de lá. Não pega nada do inimigo. Doutor, não faz isso, ó. Eles foi para a guerra e perdeu. Mas Josué foi lá, né? Foi falar, Senhor, mas por que não é perdeu? Tal, e ficou chateado, o Pai Jesus falou para ele, Deus falou para ele, falou, ó, a ordem era para matar e não trazer nada. Tem um servo seu lá que ele trouxe os utensílios lá e está na cabana dele. E falou o nome, porque Deus é Deus de nome, doutor. Deus dá uma revelação para nós. Deus fala até quem é, doutor. Você crê? Deus fala, doutor. Deus fala não, Deus é a verdade, doutor. Jesus é a verdade. Entendeu? Aí aconteceu com Acã, não me fala a memória. Deus falou, mata ele e a família, mata tudo, doutor. Cuidado, doutor. Você muitas vezes está levando maldição para sua casa. Está levando maldição para sua família. A sua família está padecendo ali porque é coisa errada que você fez. Se eu ganhar na Mega Sena hoje, ó, eu não posso jogar, crente não joga. Vamos supor se eu ganho um dinheiro aí, uma herança, alguma coisa. A minha família vai ser beneficiada comigo. Claro, doutor. Assim é maldição, doutor. Doutor, não joga pedra naquele que está caído, doutor. Não seja um covarde. Covarde. Chega a dar ânsia de fome. Não seja um covarde, doutor. A pessoa está caída, está sofrendo lá. Você que tinha o dever de orar. Pelo amor de Deus, doutor. Você vai pagar, doutor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Doutor, não leva a desgraça. Você foi chamado para ser boca de Deus. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado, doutor, para salvar. Muitas vezes você está passando a tribulação, mas você tem que passar a mensagem. Olha, doutor, eu estou passando aí umas batalhas aí. Entendeu o que eu estou fazendo? Entendeu, aqui? Entendeu, doutor? A missão é essa, doutor. A missão eu não sou melhor que ninguém, não. Aquelas pessoas que caiu, aquelas pessoas que estão caídas, que estão nas trevas,
Adorador, mesma coisa, adorador. Ó, eu não sou salvo porque eu estou fazendo isso aqui, não. Eu não sou salvo porque eu sou pregador, sou pastor, sou diácono, presbítero, não, adorador. Ninguém é salvo por mérito. A salvação é pela graça, adorador, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram. Por isso que foi penalizado com a morte, por isso que você morre. Por isso que eu morro. Porque todos pecaram, todo mundo é digno de morte, todo mundo tem que morrer. Através do pecado, nós temos que enfrentar a morte por causa disso. Entendeu? Então, adorador, ó, Romanos 10, 9 diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, adorador. Você quer, adorador, a salvação de Deus? A libertação? Adorador, você só será liberto, adorador, se você confessar Jesus. Sozinho não sai das drogas, adorador. Sozinho, você não, aquela doença que a medicina desenganou não é curada, adorador. Sozinho você não sai da prostituição. Sozinho, seu casamento não vai melhorar, adorador. Tá bom hoje, amanhã tá uma desgraça, adorador. Já fui brigado já, adorador. Hoje tá uma benção, amanhã era só desgraça. O capeta tá ali dentro de casa. Aconteceu. Quem ganhou? Eu ou o capeta? O capeta ganhou, adorador. Diabo. A casa que não tem Deus não prevalecerá. Jesus disse, adorador. Como, adorador? Por isso que eu tô solteiro, adorador. Entendeu? Eu sei que não vai dar certo, eu não entro. É ruim, adorador. Vou te falar uma coisa pra você, adorador. Pra mim, a maior luta tá sendo essa aí. Mas, graças a Deus, adorador, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas fazer o quê? Tamo aí, adorador. Mas, adorador, ó, eu vou ler de novo pra você. Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você que pecou 30 anos, que pecou 50 anos, que pecou 10 anos, adorador, confessa Jesus, adorador. Na hora seus pecados é perdoado, adorador. Na hora. A prova diz, adorador, que você tem a paz, a afeição muda. Adorador, quem está nas trevas, adorador, é que eu não tenho como mostrar uma foto minha aqui de quando eu bagunçava. Adorador, olha na minha cara e fala: meu Deus, adorador, tá feio igual o capeta, adorador. Adorador, o diabo ele vai transformando a sua figura, vai mudando o seu caráter, vai te fazendo você virar mentiroso, vai te fazendo, adorador, você virar caloteiro, te faz ser, adorador, as personalidades.